Cristiane, não posso deixar de fazer essa pergunta como mulher e como mãe, que sempre a gente fica naquela, para equilibrar os pratinhos, né, de um profissional e mãe. A gente sempre acha que está devendo em algum dos lados da balança, né? Queria que você falasse sobre isso, dificuldade, contar sobre a sua experiência. Não é que vai ser uma regra para que a gente siga, porque cada um é um universo diferente. Fala sobre isso, por favor. Claro, obrigada pela pergunta. Bom, eu costumo até dizer que até eu ser mãe, eu nunca tinha percebido qualquer diferença em ser mulher dentro do mundo de tecnologia, né? Dentro da vida profissional, assim. Mas quando eu comecei a pensar na ideia de ser mãe, eu já comecei a avaliar a minha vida da forma como ela rodava, ali na época que eu estava em banco, e TI era bem crítico, né? Tudo. Eu trabalhava muito. Eu não via como eu conseguiria encaixar um filho naquela minha rotina, porque eu não ia conseguir ser a profissional que eu queria ser ali naquele contexto e não ia conseguir ser mãe. E aí foi quando eu decidi deixar a empresa que eu estava e ir para uma outra empresa, fazer uma mudança de carreira, que não deixa de ser um boicote, né? Também, porque eu fui para uma empresa onde tecnologia não era o core. Era uma empresa que tecnologia era uma área de suporte também ali dentro, né? Ainda assim, teve muitos desafios com relação a isso, desde distância na hora que minha filha nasceu, eu voltei de licença maternidade, a empresa mudou de lugar e eu passei a levar 2 horas para chegar no escritório, né? E era uma época que a gente fala da pandemia, foi uma tristeza, teve uma série de coisas ruins, mas teve algumas heranças muito boas, né? Do trabalho híbrido, da gente poder trabalhar remotamente sem isso ser uma entrave, né? E na época foi uma fase muito difícil para mim, que eu tinha uma rede de apoio, de certa forma, não família por perto, mas profissionais mesmo. Mas não era suficiente, assim, para mim foi muito complexo. Eu tive uma depressão pós-parto forte. Na verdade, eu falo que eu tive uma depressão pós-licença maternidade, tá? Porque... e acho que é uma questão que é muito complexa para a mulher. É uma rede de apoio, que isso é comum a todas nós, mulheres e mães. Uma rede de apoio é especialmente importante para que você prossiga. Sim, é extremamente importante, mas acho que também há uma certa flexibilidade dentro do trabalho, né? Que seja essa do home office, que seja essa questão até de, talvez, quando a gente volta de licença maternidade, ter uma carga horária reduzida e depois isso aumenta. Não sei, assim, acho que cada pessoa, como você disse, cada um tem a sua experiência e cada situação requer um cuidado diferente. Mas o fato é que requer um cuidado, né? Então, eu acho que é algo que eu não estava preparada, isso eu posso dizer. Eu, como mulher, eu não estava preparada para tudo que depois acabou acontecendo. Ok. Eu até, aproveitando esse tema, queria fazer uma pergunta, né? Quer dizer, qual é a dica que você pode deixar para um homem gestor que tem ali no time dele uma mulher que está passando por esse momento? Porque eu acredito que essas coisas que você está mencionando aqui são muito profundas e talvez os homens não tenham exatamente o conhecimento, o olhar ou a também, sensibilidade, né, para tratar isso. Que mensagem que você pode deixar? Eu acho que vale um olhar especial e uma conversa aberta, assim, com relação a como está sendo, se deixar acessível, né, para que a mulher possa compartilhar algum pedido que ela tenha, né? Porque no meu caso pode ter sido esse da distância, né, do trânsito. Pode ser que tenha algum outro caso que seja uma necessidade diferente. Tem a questão, por exemplo, do lactário. Na época em que eu tive minha filha, na minha empresa não tinha. Então, eu tirava no banheiro o leite. São coisas assim que não cabem, né? E hoje em dia melhorou muito. Eu acho que a própria Serasa Experian tem um cuidado extremo com as pessoas que
com as mulheres que estão nesse período de licença e que retornam desde a gravidez, da gestação e inclusive com as esposas dos funcionários, né? Mas essa é a parte coletiva. Eu acho que vale, né, dentro da sua pergunta, e não é só nem pro gestor homem, é pro gestor. Vale um cuidado pessoal.